E aí galera, tudo bem? Aqui é o Daniel, bem-vindos ao canal aí. Vamos para mais um pós-jogo, né? Na volta do Campeonato Brasileiro, né? Após a maravilhosa Copa do Mundo. Gente, e assim, vou falar para vocês, eu não tava com saudade não do Flamengo não, tá? Não vou ser hipócrita, não vou ser, sabe? Ah, eu tava morrendo de saudade. Não, não, eu não tava. Falei isso pros meus amigos, falei isso nos grupos que eu participo. Saudade zero. Não tava com saudade nenhuma de voltar ao brasileiro. Mas, né? Copa do Mundo acabou, a gente tá aí de volta. Vamos conversar um pouco nesse pós-jogo aí. Chapecoense 0, Flamengo 4. Olha, Chape voltou, jogou com vontade. Aquele jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Então, infelizmente a Chape já foi, né? Então vamos resenhar um pouco sobre isso daí, né? Já deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, compartilha, tá bom? Com a galera aí, pra aumentar mais a nosso convivência, nossa comunidade aí, tá bom? Bom, o Flamengo entrou com um time bem mexido, na verdade, né? Entrou com um time bem, assim, na parte ali do meio campo e um pouco da defesa, bem mexido, sabe? O Flamengo entrou com o Rossi, com o Emerson Royal na lateral, entrou com o Vitão e o Léo Pereira, e aí o Ayrton Lucas. Meu Deus do céu. Bom, aí o aí o Eric Pulgar, o Jorginho, e aí entrou com o Samuel Lino no meio, né? Que é uma coisa assim que é meio incomum, né? Ele joga com tá jogando, o Samuel Lino tá jogando de meia. Eu acho meio estranho, mas durante a intertemporada do Flamengo ele jogou assim, de fato, em alguns jogos, né? E aí o Flamengo conseguiu, entrou ali. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. E aí o Samuel Lino, o Gonzalo Plata e o Pedro, né? E o Bruno Henrique. O Gonzalo Plata acabou se machucando ali, foi substituído, depois entrou o Lohan. E aí o começo do jogo, galera, foi meio assim, com o time errando passes fáceis, assim, sabe? O time errando algumas coisas assim que, sabe, eu fiquei sem entender porque o Flamengo ele tava com ritmo de jogo, né? Vem jogando aí na intertemporada que ele fez durante a segunda metade da Copa do Mundo, né? Então, assim, eu achei bem estranho, tá? O fato de estar errando tantos passes assim, olha. Eu achei bem esquisito, mas principalmente por causa desse cara que eu vou ter que começar falando dele. Gente, vou fazer um disclaimer aqui. Ayrton Lucas, pelo amor de Deus, cara. O Flamengo, a janela abriu agora, ou vai abrir agora a partir de amanhã, se não me engano. Pelo amor de Deus, cara, Flamengo, busque um lateral, cara. Busque um lateral. Se o Vinha vai voltar, se ele não voltar, sabe? Busquem um lateral esquerdo. Pelo amor de Deus. Não dá mais pro Ayrton Lucas, gente. Não dá mais. O cara fez. O cara errou o jogo todo praticamente, cara. E erra um lançamento, e erra passe, dá contra-ataque pro adversário, sabe? Ele dá um passe, vai pra linha de fundo, ele dá um. Aliás, dá um lançamento, vai pra linha de fundo, ele dá um passe, sai na lateral, ele dá um passe, vai na bola, no pé do atacante adversário, gente. Dando contra-ataque lá pra Chapecoense. Cara, o Flamengo tá esperando o quê pra mudar essa lateral? Tá esperando o quê, meu Deus do céu? Eu espero que seja a janela abrir, porque não é possível. Não é possível que o Boto, que o BAP, que alguém dessa diretoria enxergue que esse cara não dá mais, cara. Não dá mais, não tem mais condição, gente.
Isso é Ayrton Lucas afundando o lado esquerdo do Flamengo, porra. Não dá mais pra esse cara, não dá. Não dá. Ayrton Lucas, se você estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, desaparece do clube. Na moral, desaparece, cara. Eu não vou passar pano pra esse cara. Esse cara hoje foi péssimo, foi o pior do Flamengo, mas de muito longe, cara. Não tem condição desse cara mais. Não tem mais condição, ok? Bom, dando esse disclaimer aí sobre esse cara, que eu precisava falar dele, desabafar aqui com vocês. O Flamengo tava tentando ali, o campo tava bem encharcado, né? O campo tava bem pesado, uma chuva estava acontecendo antes de começar o jogo, aí durante o jogo foi parando, mas durante o jogo ali foi difícil, foi complicado mesmo, né? Mas no começo do jogo, espera um pouquinho, gente. É água aí. Bonito, né? Enfim. E eu tava assim, preocupado, porque o Flamengo já é um campo sintético da Chape, né? Aí é campo sintético, chovendo, com jogadores assim meio que sem conseguir dominar a bola, sabe? Aí eu fiquei preocupado. E a Chape querendo vir pra cima, querendo vir direto e sabe? Até que até que o Pedro recebeu a bola aí, cara. Fez um gol absurdo, surreal, assim. Ele teria feito a diferença na Copa do Mundo. Um jogador desse do Pedro, sabe? Foi absurdo. 2 gols no jogo hoje. Foi assim. Atuação sublime do Pedro. Graças a Deus conseguiu, jogou 90 minutos. Entrou tranquilo. Então ele fez um golaço. Deu um. Come no zagueiro. Deu um drible no outro zagueiro. Meu Deus. Ele bagunçou bagunçou a zaga toda da Chape praticamente. Surreal, surreal. Um golaço aí, e aí logo depois ali, uns 5 minutos depois, o Flamengo fez o segundo gol. Fez não, fizeram um gol pro Flamengo, né? Um cruzamento ali, um zagueiro da Chape atrapalhou o outro, aí fizeram um gol contra lá, bizarro. E aí 2-0 o Flamengo, e aí a partir daí o Flamengo começou a querer dominar um pouco mais a partida, né? Querendo ir para cima, mas ao mesmo tempo valorizando ali a posse de bola, né? Principalmente com o Jorginho, quase todas as bolas passavam por ele no meio campo, né? E até que o Jorginho foi bem nesse jogo aí, né? Foi bem interessante. E aí acabou o segundo tempo aí, começou, aí deu intervalo, começou o segundo tempo e já começamos assim praticamente com gol já, né? Que o Pedro dá um passe de letra em progressão para o Lohan ir no meio de campo ali, no meio da meia-lua ali, disputou com o zagueiro, bola bateu, resvalou no goleiro, foi para cima e aí ele pegou e a bola subiu, na hora de descer ele meteu um chutaço pro gol, golaço do Lohan também. E eu quero falar aqui sobre o Lohan. Interessante, né? É interessante a meio que volta por cima que o Lohan tá dando, né? A segunda chance que ele recebeu, né? Porque ele tava num time, eu não vou lembrar qual time que é, não vou lembrar. Mas ele teve chance, né? Ele foi para um time, não me engano, acho que é europeu, mas eu não me lembro qual é. O time não quis ficar com ele, e aí ele voltou pro Flamengo, né? E tá tendo chance com o Leonardo Jardim, né? Ele não pode reclamar que não teve chance. Chance ele tá tendo, e ele tá até que aproveitando, né? Ele tá aproveitando a chance que ele tem, né? Jogando com mais vontade. E assim, vamos lembrar que ele foi campeão mundial sub-17 ao lado do Ryan, né? O Ryan foi para a Copa do Mundo. O Lohan ficou aí, sabe? Eu espero que ele tenha de fato mudado a mentalidade que ele tinha, né? Sabe?
de meio que se deslumbrar, de, sabe, esse tipo de coisa. Eu espero que ele tenha mudado a mentalidade dele, focado mais no clube, no futebol que ele tem, para poder seguir, para poder ser importante para o Flamengo, né, de fato. Enfim. E aí o Flamengo administrou, com 3-0, o Flamengo administrou mais ainda o jogo, né? Teve alguns contra-ataques da Chapecoense, inclusive. O Rossi, que era uma das minhas maiores preocupações, né? Que durante essa intertemporada, né? Confessou alguns gols que tomou ali. Começou a dar a bola no pé dos jogadores adversários para fazer gol, sabe? Tava muito preocupado com o Rossi para esse jogo, né? Pudesse complicar, mas não. Ele. A Chape teve 3 chutes de fato, né? Que uma no começo do jogo, inclusive, que o Rossi fez boas defesas, né? Ele fez 3 boas defesas no jogo, né? E até que foi bem o Rossi foi bem no jogo, né? E aí o último gol lá, quase no final do jogo ali, um chutaço ali de primeira do Samuel Lino. O Pedro estava em condições, que embaixo tinha um jogador da Chapecoense. Eu pensei que estava impedido, mas eu não tinha visto o jogador na parte de baixo ali do campo, né? Dando condições para ele, cabeceou. Outro gol bonito assim do Pedro. E o Pedro se isola na artilharia do brasileiro, né? É 12 ou 14 gols? Bom, ele fez 2 gols hoje. Ou é 12 ou é 13, sei lá. Enfim. E aí, 4-0, é bom que não levou gol, aumenta mais o nosso saldo de gols. E vamos perseguir a porcada, né? Vamos perseguir aí. Porcada que ganhou hoje também do Curitiba, né? Vamos ver o que acontece aí pra frente. O Flamengo enfrenta o São Paulo domingo no Maracanã. São Paulo que perdeu hoje do Furacão em casa, né? Digamos assim, no estádio do Bragantino. Bom, vamos ver o que acontece, né, gente? Vamos ver com essa janela abrindo aí, quais serão os reforços que vêm. A Almada, será que chega? Vamos descobrir, né? Eu espero que sim. O Almada e o Luiz Henrique e um lateral esquerdo são a minha prioridade, né? Porque o Alexandro tem mais um ano de contrato, não vai conseguir jogar todos os jogos em questão do ritmo, da idade, né? E assim, e o Ayrton Lucas não tem mais condição. O Royal até que foi bem, na minha opinião. O Royal até que foi bacana, até, né? Muito participativo, de fato, o Emerson Royal na lateral, certo? E é isso, gente. É isso. Vamos ver no próximo jogo aí contra o São Paulo no Maracanã, se o Flamengo vai conseguir de fato manter essa sequência de vitórias, né? E é isso, o Brasileirão voltou. Ai, ai. Saudades da Copa do Mundo, viu? Saudades. Vai deixar saudades, porque eu adorei demais essa Copa do Mundo. Para mim foi incrível, né? Mas, assim, é bom ver o Flamengo jogar bem, né? Vamos ver o Flamengo jogar bem, ganhando e goleando, inclusive, tá bom? Abraço a todos vocês, meus amigos. Tamo junto. Deem um like, compartilha, comenta aí, tá bom? Vamos ajudar o canal aqui a conseguir mais uma galera, formar uma forte comunidade, tá ok? Abraço pra vocês. E é isso. Fui.